Hoje eu vou te mostrar quais que são as melhores oportunidades no mercado financeiro neste ano de 2023. Antes de eu falar qualquer coisa neste vídeo, eu preciso te lembrar que nada que eu falar aqui é uma recomendação de investimento, até porque isso daqui são só previsões e a gente tá ainda no comecinho do ano, então não dá pra ter aí nada de certeza e também previsão nunca é fato, então ó, nenhuma recomendação de investimento, beleza? Mas achei muito importante trazer esse tipo aqui de vídeo pra vocês e também se você puder me ajudar do mesmo jeito que eu tô te ajudando, não esqueça de dar um like e de se inscrever aqui no canal, por favor, pra esse vídeo chegar a mais pessoas e pra eu entender também que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Mas tá bom, vamos começar aqui esse vídeo, eu odeio enrolação. Vou começar primeiro falando um pouco de renda fixa, mais especificamente os títulos públicos do Tesouro Direto. Se você andou entrando no Tesouro Direto nos últimos tempos, você viu que os títulos pré-fixados estão rodando ali entre 13% e até às vezes 14%. E o que isso indica? Basicamente, uma inflação alta neste ano de 2023 por conta das novas políticas aí que o Lula trouxe de teto de gastos, Bolsa Família aumentar mais R$150, isso daí não foi especificamente o Lula, mas acabou estando no governo dele. Então, por conta disso tudo, é previsto de que esse ano deve ter uma inflação muito alta. E aí você me pergunta: Tá bom, mas um pré-fixado me protege da inflação? Olha, às vezes sim, às vezes não. Depende de qual taxa tá nesse pré-fixado. Mas outro jeito de você se proteger dessa inflação é comprando um título IPCA+. Ou seja, o que deve acontecer na parte de renda fixa pública, que é o nosso Tesouro Direto. Nesse momento, é muito mais fácil você acreditar aí num Tesouro Selic, por exemplo, que vai render ali a taxa Selic. A nossa taxa Selic deve estar sempre mais alta do que a nossa inflação, exatamente para segurar essa inflação. Isso tudo caso a gente tenha um banco central completamente independente do nosso governo, o que deve acontecer, sendo bem sincero. Então, um jeito que você pode se proteger também, que você pode fazer esse ano para se proteger disso tudo, é tendo ali um Tesouro Selic que não conta com a marcação a mercado, como o Tesouro IPCA+. Mas se você quiser ali também ter um pouquinho de IPCA+, eu acho que não tem tanto problema, até porque tem um que tem vencimento em 2026, então se a inflação acabar aumentando muito e tudo mais, acaba que não é tanto tempo distante, a gente já tá em 2023, são 3 aninhos só que você tem que segurar, então não tem tanto problema em 2026. Mas eu especificamente ficaria meio longe dos pré-fixados por conta dessa inflação que pode surpreender e também porque, se a inflação subir, o Tesouro Selic deve subir porque ele é atrelado à nossa taxa Selic. Então assim, o pré-fixado é algo que pode ser um pouco mais arriscado nesse ano, porque as taxas dele podem variar muito, tanto para cima quanto para baixo. Lógico que se você comprar um pré-fixado a uma taxa e depois disso a taxa cai, isso é bom, você consegue ganhar dinheiro com marcação a mercado. Mas se você compra um pré-fixado e ela sobe, você acaba perdendo dinheiro. É aquela coisa, fica de olho se você for fazer alguma movimentação com um pré-fixado. Bom, então tá bom, renda fixa, já falamos, deixa de lado, vamos pra bolsa agora, outra coisa muito importante que a gente tem que conversar um pouco aqui nesse vídeo. Antes de falar qualquer coisa, eu quero mostrar esse gráfico aí que tá aparecendo pra vocês da XP, que é um gráfico do preço sobre lucro do Ibovespa nos últimos anos. O que esse gráfico tá mostrando? Se você reparar bem, dá pra ver que ele tá perto de 6,7 vezes o lucro, se eu não me engano, mas a média dos últimos 15 anos foi de 11,1. O que isso quer dizer mais uma vez? A gente está falando do preço sobre o lucro, certo? E quando a gente está falando de uma diferença pequena numa divisão, ou o numerador é um número menor, ou o denominador é um número maior. Ou seja, ou o preço caiu, ou o lucro das empresas aumentou. E nesse caso, a gente está falando do preço mesmo ter caído, porque o lucro não aumentou por conta da nossa taxa Selic. Mas, se a gente está falando que o preço dessas empresas caiu, isso quer dizer que nesse ano a gente vai achar muitas oportunidades na renda variável, na nossa bolsa. O que resta pra gente a pensar nesse momento é, ano que vem, no próximo ano, 2024, essas empresas que a gente está comprando hoje vão lucrar mais ou menos? E pensando em todas as políticas de auxílio que o novo governo deve dar, isso indica que as empresas devem lucrar mais, porque se o governo dá mais auxílio, as pessoas consomem mais, e as pessoas consumindo mais, a empresa lucra mais. Então, as empresas devem ter um lucro maior ano que vem. Então, assim, isso pode ser uma oportunidade para compra de ações nesse exato momento, neste ano ainda de 2023. Só é muito importante que você fique um pouco longe de ações como, por exemplo, Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras pode ter intervenção do Estado, do nosso governo. E aí pode acabar tendo escândalo, como teve lá em 2015 que a Petrobras quase faliu. Então assim, eu ficaria longe desse tipo de empresa. Lógico que é mais uma vez, não é uma recomendação, mas é o que eu acho da minha opinião. Tá bom, falamos de ações, mas e os famosos fundos imobiliários? O que temos para os fundos imobiliários? Olha, nesse exato momento a gente vê muitos fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu
valor patrimonial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão sendo negociados a um preço menor do que eles realmente valem. Ou seja, para aqueles investidores de longo prazo que querem receber dividendos com seus fundos imobiliários, que não pensam em vender com seus fundos imobiliários, é um bom momento para investimento, já que eles estão com um preço menor do que eles deveriam ser negociados, do que o preço justo. Mas existe um fundo imobiliário em específico que pode render muito esse ano. Caso você não saiba, existem 4 tipos de fundos imobiliários no nosso país. E esse fundo são os fundos de papel. Eles são híbridos. Caso você não saiba, é o seguinte, eles têm uma taxa fixa, mais uma outra taxa que é variável, podendo ser, por exemplo, IPCA, CDI, esse tipo de taxa. E no final do ano passado tiveram alguns fundos imobiliários de papel que caíram bastante de preço por conta de uma pequena deflação que a gente teve ali no finalzinho do ano. Mas a inflação já voltou a subir e deve subir mais. Então, a inflação subindo, essa taxa variável desses fundos de papel acaba subindo também. E isso acaba sendo bom para esses fundos de papel, já que eles rendem geralmente, tá? IPCA ou CDI. E se a inflação subir, o CDI também sobe. Então, você acaba ganhando de qualquer jeito, praticamente, com um fundo de papel nesse ano. Então tá bom, falamos da renda fixa pública, falamos da renda variável, vamos falar agora do exterior. Onde investir nos Estados Unidos e vale a pena investir nos Estados Unidos nesse ano? Assim, lógico que é sempre muito interessante você ter alguma parte do seu capital lá nos Estados Unidos, até porque a bolsa deles cresce mais que a gente, o PIB deles é melhor que o nosso, a inflação deles é menor que a nossa. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Então assim, é sempre bom você ter algum tipo de exposição lá aos Estados Unidos. Mas vamos ter um raciocínio muito simples aqui. Eu venho falando que a inflação deve subir, certo? Ok. Se a inflação sobe, o que acontece com o nosso Banco Central? Ele sobe a nossa taxa Selic. Se a nossa taxa Selic sobe, o que acontece para os investidores estrangeiros que olham aqui para o Brasil? Olha, lá tem uma taxa de, por exemplo, 15% Selic, e se eu investir nessa taxa, eu consigo 15% para mim. Então, o que acontece é, quando o nosso Banco Central sobe a nossa taxa Selic, o investidor estrangeiro acha atrativo investir no Brasil. E assim, ele troca dólares para o real para conseguir investir no Brasil. E ele fazendo esse movimento faz com que o dólar tenda a baixar mais nesse ano. Então assim, caso a inflação seja alta esse ano por conta dos incentivos, isso pode acontecer. Mas a gente já viu em governos do PT eles fazendo outras coisas para segurar a inflação e não subindo a taxa Selic. Então assim, é muito importante que você tenha na sua cabeça que, mais uma vez, daqui não é recomendação nenhuma. Eu só tô falando que isso pode acontecer. E aí certeza que vai vir alguém nos meus comentários falar: ele tá falando pra não investir nos Estados Unidos e no exterior, ele tá falando um monte de bobagem. Mas na verdade, independente de qual cenário seja, se o dólar subir ou descer, vai ser bom você ter investimento lá fora. Porque se você já tiver investimento e o dólar subir, você vai ganhar dinheiro por conta dessa valorização do dólar. Mas se você tem e o dólar desvalorizar, você vai lá comprar mais, porque o dólar desvalorizado é ótimo pra gente. A gente gosta do dólar desvalorizado pra gente conseguir comprar mais ações. Então aqui o ponto é, investir no exterior vai ser sempre benéfico pra gente, porque o nosso país é muito pior, entre muitas aspas, do que os Estados Unidos. E isso tudo até porque também a correlação do dólar com o real, ela é completamente inversa. Então quando o dólar sobe, o real desce. Quando o real sobe, o dólar desce. Então se você tiver na sua carteira um pouco de dólar e um pouco de real, ela tende a ter aí uma correlação boa, né? Uma correlação invertida, mas quer dizer que quando o dólar cai muito, o seu real pode subir. Então você não vai perder muito na sua carteira. E o mesmo pro contrário. Então, só fazendo um geralzão aqui, renda fixa, ficar meio longe de pré-fixado, ficar esperto com isso, talvez um Tesouro Selic ou um IPCA 2026. Renda variável. Ações pode ser uma oportunidade, mas analisa bem as empresas que conseguem passar por dificuldades, e fundos imobiliários, dá uma olhada nos fundos aí de papel, pode ser uma boa oportunidade também. E por último, lá no exterior, sempre ponto investimento, fica aí esperto com o que o Banco Central deve fazer para segurar essa inflação que deve vir, mas que não é certeza de que venha, beleza? Então com esse vídeo eu espero ter te ajudado a você investir nesse ano. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!